Olá, querida mulher que nos acompanha nessa hora. É sempre uma alegria, uma satisfação ter a sua audiência conosco. Você que é mulher do campo, você que é mulher da zona urbana, não importa. Você que é cristã, você que não é cristã, você que é casada, você que é solteira, você é muito bem-vinda aqui no nosso meio na Tarde das Mulheres. Aprender cada dia mais sobre aquilo que Deus deseja que eu e você conheça e assim possa praticar através das Escrituras Sagradas. Então, gostaria de deixar de antemão a nossa saudação, desejar desde já todas as flores do nosso jardim para cada uma de vocês e assim a gente poder já trazer a cativa à nossa mente aquilo que Deus há de falar ao nosso coração nesta hora. Tivemos já várias séries, né, no nosso canal aí, IPB Canoas. Você pode se inscrever, se você ainda não se inscreveu, você pode olhar lá na playlist e observar várias séries que você talvez ainda não tenha aprendido ou ouvido falar. E aquilo que edificou a sua vida, você vai poder compartilhar com outras mulheres. Seja uma multiplicadora desses estudos, encaminhe para outras mulheres para que as verdades do Senhor cheguem adentre a muitos outros lares também, enquanto nós ainda temos a oportunidade de ouvir as verdades do Senhor de forma assim pública, né? Pois bem, gostaria de antemão, antes mesmo da gente iniciar, informar qual vai ser o tema, porque nós estudamos, a última série que nós estudamos foi Vivificadas pela Palavra. Depois nós fizemos uma coletânea de várias mulheres da Reforma, que foram influenciadoras na sua época, mulheres que puderam, muitas delas inclusive morreram, mas não negaram a sua fé. E aí nós tivemos um vasto campo sobre várias mulheres na sua época, no seu tempo, que glorificaram o nome do nosso Deus e que foram instrumentos do Senhor também naquela época para a tão maravilhosa herança que nós recebemos, chamada Reforma Protestante. E hoje nós vamos adentrar numa nova série. Qual é essa, Cíntia? Esther. Esther tem muito a nos ensinar. Então eu gostaria que você já parasse para pensar quantas riquezas nós vamos tirar desse livro de Esther, tá bom? Então a nossa série é Esther e o tema vai ser Mulher que confia na providência de Deus. Eu acredito que esse seja um tema extremamente oportuno para todos os tempos, em todas as épocas. Mas antes da gente adentrar exatamente na leitura do livro de Esther, eu queria ler aqui com vocês alguns versículos da palavra de Deus, que se encontra em Jeremias capítulo 29, a partir do verso 11. Nós vamos ler até o verso 13, tá? Nos diz assim a palavra de Deus. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É época de nós intensificarmos a nossa busca ao Senhor, através das nossas orações, através da nossa vida de piedade, do nosso tempo a sós com Deus, do nosso tempo junto às nossas congregações, para que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê dias felizes. E para isso não tem como nos aproximar do Senhor se não for com uma leitura diária, com uma caminhada bíblica. Olha que lindeza aqui, já gostaria de sugerir para você como presente de Natal a nossa Bíblia da caminhada bíblica. E agora com uma novidade, letra gigante, que eu sei que muitas de vocês adquiriram antes, mas muitas ainda não teve esse privilégio, né? Então observem, a letra agora está gigante, porque isso facilita a leitura para qualquer pessoa, não é? A Bíblia vem normalmente aqui na frente e logo após vem aqui a mensagem cristocêntrica do nosso pastor Daniel sobre cada capítulo da Bíblia. Então você que, por exemplo, nunca tinha lido a Bíblia porque não entendia, agora você tem mais uma ferramenta que vai te ajudar a compreender. Você que já é cristã também, mas que não tem o hábito, ficou esquecida a leitura da Bíblia, você também é conclamada a retornar às Escrituras, assim como eu. Então, se você tiver interesse, não se esqueça de entrar
conosco, entre em contato conosco através do WhatsApp. Tome nota aí do número: 051 9 8111 9571. Teremos a grata satisfação de encaminhar a Bíblia, não apenas para você, seja uma multiplicadora desse projeto, a Bíblia na mão do povo. Você pode influenciar aí na sua igreja, na sua SAF, na sua federação, ser uma mediadora entre nós e você, e nós encaminharmos caixas de Bíblia para você, cada uma fazendo o pedido, adquirindo a sua, contando que aquelas que adquirirem também essa Bíblia estará contribuindo com o avanço do presbiterianismo aqui no Rio Grande do Sul, que é um estado muito carente nesta região. E o valor da Bíblia eu passo para você que entrar em contato comigo, mas garanto para você que é um salmo: quanto amo a tua lei. É a meditação dia e noite, a meditação dela dia e noite. Então, até o preço da Bíblia é bíblico. Não perca esta oportunidade, aguardamos seu contato. Pois bem, vamos lá então, eu quero fazer uma leitura do devocional de Spurgeon, para a gente ir preparando o nosso coração, enquanto você manda o link aí para uma amiga. Cada uma manda para pelo menos mais uma, para que a gente possa ter esse privilégio de ver a palavra de Deus adentrando em todos os lares. Nos diz assim a devocional de Spurgeon, exatamente na data de hoje: porque eu, o Senhor, não mudo. Malaquias capítulo 3, verso 6. É vantajoso para nós que, em meio a toda a inconstância da vida, o Senhor é o único a quem a mudança não pode afetar. Aquele cujo coração nunca se altera e cuja testa jamais se enruga. Todas as outras coisas mudam. Todas as coisas estão mudando. O próprio sol perde muitas vezes o seu brilho com o passar dos anos. O mundo está envelhecendo. As vestes ficam desgastadas, começam até a criar vincos. Os céus e a terra em breve passarão, perecerão, envelhecerão como o vestuário. Mas há um que é imortal, cujos anos não têm fim, e em quem não há mudança. O deleite que o marinheiro sente quando, ao ter sido exposto ao mar por muitos dias, pisa em terra firme, é a satisfação de um cristão, quando em meio a todas as mudanças de sua vida atribulada, firma os pés de sua fé nesta verdade: eu, o Senhor, não mudo. A estabilidade que a âncora concede ao navio quando tem pelo menos um gancho é a mesma que a esperança do cristão lhe concede quando se fixa na gloriosa verdade. Em Deus não pode existir variação ou sombra de mudança. Quaisquer que fossem seus atributos antigamente, continuam sendo ainda hoje os mesmos. Seu poder, sabedoria, justiça e verdade continuam imutáveis. Ele sempre foi o refúgio de seu povo, sua fortaleza no dia da angústia, e ele ainda é o seu amparo seguro. Ele é imutável em seu amor. Ele amou o seu povo com amor eterno. Ele os ama agora tanto quanto amava antes, e quando todas as coisas terrenas tiveram derretido na última conflagração. Seu amor ainda estará regado com o orvalho de sua juventude. Preciosa é a certeza de que ele não muda. A roda da providência gira, mas o seu eixo é o amor eterno e imutável. A morte e a mudança estão sempre ocupadas. O homem deteriora e os anos passam, mas a sua misericórdia jamais desvanece. Deus é sabedoria, Deus é imutável, Deus é amor. Que maravilha, não é? Os dias difíceis em que nós vivemos, qualquer crise em qualquer tempo que eu e você venha porventura a enfrentar, não esqueça que o Senhor nosso Deus não muda. Ele é o Deus Emanuel. Vamos agora abrir as Escrituras? Vamos lá para o livro de Esther, um livro maravilhoso. Hoje eu vou dar uma pequena introdução, né? Para poder a gente ir aprendendo e vendo como que essa história começou, como que surgiu Esther, digamos assim, né? No livro, e quais as lições que a gente pode tirar com a vida dela nessa introdução. Mais adiante a gente vai poder especificar algumas áreas e aplicações mais específicas da vida dela, tá certo? Então eu gostaria que você abrisse aí o livro de Esther, capítulo 4. Se você não tiver a Bíblia, não tem problema, você pode ouvir.
Eu vou ler todo o capítulo para você que nunca ouviu a história de Esther, poder pelo menos saber do que se trata e daquilo que nós vamos tratar nessa hora, tá bom? Veja bem, nos diz assim a palavra do Senhor. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as providências aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, com choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber, com que a rainha muito se doeu. E mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e ordenou que fosse a Mordecai para saber o que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, a Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa de prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Susã para os destruir, para que mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Ataque e mandou dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhe disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei só tu escaparás entre os teus judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para o judeu socorro e livramento. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta que fosse elevada a rainha. Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim. E não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Deu para você entender um pouquinho da história? Estava acontecendo uma crise gigantesca no contexto aqui em que Esther estava vivendo. Parece até que tem alguma coisa a ver com os nossos dias, né? O que fazer nos tempos de crise? Bom, para você entender como é que Esther entra na cena, primeiro eu vou dar só um pequeno vislumbre de que existia uma mulher antes, né, como esposa do rei, que de fato precisou sair de cena para que Esther entrasse. Então veja, é como se a gente dissesse até assim, não é? Era uma vez uma rainha chamada Esther. Ela era uma mulher mais formosa do imenso império Assuero, persa do rei Assuero, né? O império persa do rei Assuero. Essas frases não parecem de fato um conto de fada? Mas a história de Esther, narrada na Bíblia, começa com palavras bem semelhantes. Lá no início, no capítulo 1, você vai poder observar que começa assim: nos dias de Assuero, que era exatamente o rei que assumia aquela época, né? Então você observa que antes de mergulhar aqui na história de Esther, a gente precisa refletir sobre a história que prepara o caminho para as cenas que a gente vai ver a seguir. É bem assim na nossa vida, né? E quais eram esses caminhos? O drama inicia-se com uma outra mulher, que não era a Esther. Muito menos Esther não era rainha, né, gente? Então observe, uma outra mulher que sim, essa sim, era rainha, que o nome dela era Vasti. E o resumo da história
diz que Vasti era mulher do rei Assuero. Isso aí você vai ver logo no iniciozinho do livro de Esté, no capítulo 1, tá? Ela recusou, só que essa Vasti, ela recusou-se simplesmente a obedecer a uma ordem do marido e por conta disso ela foi destituída da sua posição de rainha para que fosse inclusive encontrada uma que lhe fosse melhor. Então observe, o rei Assuero era casado com essa mulher chamada Vasti. Tá entendendo direitinho? Ainda não chegamos necessariamente aqui em Esté. Nós não conhecemos, a Bíblia não traça todos os detalhes dessa exoneração, digamos assim, de Vasti, né? Mas nós sabemos que por trás dos fatos, e isso acontece na vida de qualquer pessoa, né, gente? Deus reina com absoluta soberania. E Ele está sempre trabalhando na vida do seu povo. Eu gostaria que você não esquecesse disso. Aliás, o tema da nossa série de Esté é exatamente esse. Mulher que confia na providência de Deus, ou seja, na soberania de Deus. Deus reina em todo o tempo. Quando as situações chegam na nossa vida, mesmo quando a gente não entende, quando a crise é instalada, não apenas na nossa vida, muitas vezes ela se amplia para muito mais do que uma cidade, por que não dizer para um país, uma nação, né? Deus continua no controle. Não esqueçam disso. Então, o primeiro passo do seu plano perfeito foi, do plano perfeito de Deus, foi exatamente remover a rainha, a fim de abrir o caminho para que Esté aparecesse. Até aqui, Esté não aparece na história, certo? Tá dando para entender, né? Então, a expulsão de Vasti abriu uma vaga para o trono e as portas do palácio, obviamente, para Esté, que era uma judia humilde. A Bíblia diz que ela era desconhecida, fazia parte do povo lá da plebeia, mas que era uma mulher extremamente formosa. Então, reflita por alguns instantes a respeito das pessoas, eventos, circunstâncias, não é? Da sua vida e veja se não é exatamente assim que Deus faz. Deus continua trabalhando diariamente em cada detalhe ou nesses detalhes. Como mulher que você é, e eu não tenho dúvida que você ama de fato a Deus, a sua fé a faz acreditar de que Deus está cumprindo seus propósitos por meio das pessoas, por meio das circunstâncias, né? Muitas vezes por meio dos eventos que Ele coloca no seu caminho. Os detalhes, talvez, quando a gente fala disso aí, talvez não estejam muito claros, talvez você não esteja compreendendo, mas o que é que Deus está querendo me ensinar? Se isso aqui era melhor para todos nós, por que não aconteceu? Calma, fugiu do nosso controle, mas Deus continua regendo a história. Você ainda pode ter a plena certeza de que Deus reina com soberania absoluta e está elaborando o seu plano, que sempre é perfeito, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, dentro do seu tempo, que é também perfeito, e de maneira perfeita, porque Ele é perfeito. Então, por mais, querida mulher, que eu e você não entenda tudo o que está acontecendo à nossa volta, inclusive de forma específica no nosso próprio país, no nosso amado Brasil, não se desespere. Deus está no controle e Ele cuida do seu povo. A mulher que confia na providência de Deus, ela certamente terá bom êxito. Então, é nessa confiança que, na verdade, está a beleza da fé. Porque se nós tivermos fé só quando tudo estiver bem, que tipo de fé é essa? Afinal de contas, a fé é a certeza de fatos que se espera e a convicção, né, de fatos que não se veem. Então, muitas vezes a gente não está vendo aquilo que Deus está preparando para nós. E muitas vezes as situações ao nosso redor não são tão favoráveis assim. Mas se nós crermos que o nosso Deus reina, é soberano, é absoluto e que o seu plano é perfeito, nós vamos continuar aguardando nele, dizendo que ele é bom. Então, que tal você já começar a aplicar à sua vida e ao seu coração os sentimentos contidos aí no seu mais profundo ser ou na intimidade do seu ser, colocando diante de Deus, de fato, algumas questões que muitas vezes você não entende, mas que você tem a plena certeza de que Deus está no comando. Talvez você que esteja nos acompanhando agora, chegando agora, que nunca desenvolveu a sua fé, que não está entendendo muita coisa, que está assim passando por algum tipo de crise,
vem a pergunta para você nesta hora. O que fazer em tempos de crise? Eu gostaria de deixar aqui 4 lições, baseado nessa história de Esther, ainda introdutória. Se Deus nos permitir, nós vamos pegar várias lições dela, também na próxima semana, para que você aquiete o seu coração na presença do Senhor, para que você pense que Deus é um Deus Emanuel, um Deus conosco, e mesmo quando nós não vejamos aquilo que os nossos olhos gostariam de ver, nós tenhamos a plena convicção de que o nosso Deus, Ele é soberano, Ele não perde o controle, e a mulher que confia nessa soberania dele, ou nessa providência dele, é uma mulher que se torna feliz. Então, o que fazer em tempos de crise? Vamos pegar aqui algumas lições baseadas no texto que nós lemos aqui do capítulo 4, né? Primeira coisa, quando a crise chega, em tempos de crise, a primeira lição que você não pode esquecer, precisamos ser despertadas. E Deus usa meios para que nós sejamos despertadas. Observe no capítulo 4, que Deus usou Mordecai. Deus usou um homem para ser instrumento da sua providência e despertar Esther e conscientizar Esther da realidade que estava acontecendo ali. Ah, Cíntia, mas como é que você me explica isso? Ora, baseado no texto, Mordecai, o texto diz que Mordecai, quando soube tudo quanto havia se passado, porque ele viu, nós vamos no decorrer das próximas semanas, observar que estava sendo tramada literalmente uma trama, estava sendo construída uma trama para que todo o povo perecesse, todo o povo judeu ali ia perecer. Amã, que era o grande cabeça, né, para destrinchar tudo isso e planejar tudo isso, Mordecai, no entanto, foi um instrumento do Senhor para despertar a própria Esther. Você vê que existe um diálogo, quando ele se coloca com humildade, né? O texto diz que com panos de cinza, e se jogou lá e clamava ao Senhor. E como Esther, depois que ficou sabendo que ele estava assim, mandou o seu servo ir até lá, e aí a gente viu no texto todo um diálogo. E aí Mordecai diz assim: ô Esther, olha, veja bem, todo o nosso povo vai morrer. Mas será que não foi por isso que Deus te colocou aí? E aí Esther começou a pensar, e ele deixou claro, né? Se não for através de você, ele vai dar um jeito. Mas quem sabe Deus te colocou aí para que você fosse um instrumento da providência divina na vida, não apenas na sua vida, mas na vida de todos. Ah, como é maravilhoso, amada mulher, quando Deus coloca pessoas para ser instrumento da providência divina na nossa vida. Muitas vezes, quando nós somos aconselhadas, quando nós somos até mesmo confrontadas, não é? Quando procuramos pessoas maduras e que elas nos instruem nos caminhos que nos dá a vida eterna, que é unicamente a palavra de Deus, nem sempre a gente gosta. Esther ponderou, sim, aquele conselho de Mordecai, não é? Ela começou a pensar, pode ser que Deus tenha me colocado aqui exatamente para isso. E aí ela tomou uma atitude. A partir da vida de Mordecai, que Deus usou como instrumento na vida de Esther, vem aqui agora a segunda lição. A primeira precisamos ser despertadas, certo? A pergunta é, o que fazer em tempos de crise? Primeiro, precisamos ser despertadas. Mordecai foi o grande instrumento de Deus para despertar Esther do grande perigo que todo o povo estava cometido, que era a questão de morte. Todos iriam morrer. O decreto estava assinado. Era questão de dias, ou segundos, ou minutos, a gente não sabe. Mas o resultado é que todos iriam perecer. Então Mordecai, com autoridade, com humildade, chega até Esther, através também do seu servo, que foi um outro instrumento que Deus usou, porque o texto diz que ele ia até Esther, dava o recado de Mordecai, depois ele vinha, né, e dava o recado também de Esther para Mordecai. Então veja, nem sempre é só uma pessoa que Deus usa. Deus usou Mordecai e Deus usou também o seu servo para que pudesse ir e vir. Às vezes você se sente pequeno, você pode ser um instrumento de Deus, talvez não aquele que apareça com o maior, o grande conselho, mas aquele que vai levar a boa nova, não é?
Então a primeira lição é essa, precisamos ser despertadas. Esté foi despertada através da vida de Mordecai. E aí, a partir desse despertamento, vem a segunda lição. Tome nota aí no nosso chat para quem está chegando agora, me ajude, me auxilie. Segunda, Esté tomou a decisão, qual foi? Foi orar e jejuar. Em tempos de crise, você precisa orar e jejuar. Quando nós não compreendemos o que está acontecendo, quando nós não entendemos o desdobrar das situações, nós precisamos humildemente nos prostrar diante do Senhor, orar sem cessar e jejuar. Pelo quê? Orar e jejuar só por nada ou porque dizem que é para fazer? Não, tem um propósito, por algo que eu preciso fazer. Esté estava convicta de que ela iria ser uma intercessora pelo seu povo. Ela tomou a postura, inclusive em um dos versículos do capítulo 1, se você observar, se eu não me engano, é no 19, deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver se é no 19. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, qual é o versículo. Esté... Já vou achar para você, viu? Tenha só um pouquinho de paciência. Não, capítulo 4 mesmo, desculpem. Este é capítulo 4 mesmo que a gente leu, versículo 16. Ela diz, ó, e se eu perecer, pereci. Tipo assim, mas que eu vou me posicionar, eu vou. Mas daqui a pouco a gente entra nessa questão, tá? O que a gente quer deixar primeiro é a questão do orar e jejuar. Quando a crise está instalada, você precisa orar e jejuar. Clamar ao Senhor que tenha misericórdia, que nos mostre a sua vontade, que nos dê sobriedade, que nos dê sabedoria, que nos mostre o que Ele quer que nós façamos. Como é que você caminha com Deus sem oração e sem jejum? Quantas situações difíceis a gente passa. No caso aqui de Esté, era todo o povo dela que estava correndo risco de vida. Talvez a sua situação não seja necessariamente toda a nação. Talvez sim. Talvez seja tempo, de fato, de eu e você, como mulher brasileira, orar e jejuar, clamar ao Senhor, nos comprometer mais com os valores do Senhor, orar pela nossa nação, que passa por um tempo dificílimo, talvez um dos mais difíceis da nossa história. Ao invés de ficarmos apenas dando opiniões soltas, remotas, ou sem muita fundamentação, orar como primeiro passo e jejuar, orar sem cessar e jejuar, porque Deus pode ouvir o nosso clamor. E foi isso que Esté fez. Ela tinha um propósito depois que foi despertada por Mordecai e colocou então esse segundo passo em ação. Queria perguntar para você, amada mulher, qual foi a última vez que você jejuou, hein? Ah, sim, jejuar. Eu faço o jejum intermitente para eu perder uns quilinhos, né? Se você deseja perder uns quilinhos, faz o jejum intermitente com o apoio do seu médico, não tem problema nenhum. Mas o que eu estou falando é do jejum espiritual. É de você se colocar diante do Senhor por temas específicos, por assuntos específicos, talvez por seus filhos que estão afastados dos caminhos do Senhor, pela sua própria vida, porque você não tem comprometimento com Deus, por uma caminhada bíblica, porque você esqueceu, você se diz cristã, mas você não lê mais a Bíblia, você não tem mais o seu momento a sós com Deus. Você acha que já porque tem muito tempo de cristã, acaba se ensoberbecendo o seu coração e isso não agrada ao Senhor. Muitas vezes você acha que você vai ser salvo e um monte vai para o inferno e isso é o que importa. Não é assim que a gente tem que fazer. Nós precisamos orar e jejuar, nós precisamos retomar a nossa vida de piedade. Seria impossível a gente sair do nosso quarto sem antes ter resolvido a nossa vida com Deus. Quando amanhece o dia, muitas vezes você nem ora. Você já pega direto seu celular para você ver as notícias do dia e você passa tempos e tempos ali nas redes sociais, observando tudo que os outros estão fazendo, mas você não tem o seu tempo de oração e de jejum. Ah, querida mulher, Esté entendeu isso. Esté foi uma mulher usada por Deus. Você também pode ser uma mulher usada por Deus. Quando você primeiramente for despertada pela própria palavra, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Nós precisamos conhecer mais as Sagradas Escrituras. Por isso, eu conclamo a você, que já é uma mulher cristã, mas que tem deixado de lado a leitura das Sagradas Escrituras, tem até se envolvido muito com as coisas de Deus, mas não tem parado para meditar nesse livro sagrado, nesse livro que ressuscita vidas, nesse livro que traz uma nova razão para viver.
Você que muitas vezes já conhece, mas que não se importa com o seu vizinho que não conhece, com o seu familiar que não conhece, com a sua cidade que ainda não é de Cristo. Que tal você começar a refletir? Isso deve inquietar o nosso coração, isso deve nos incomodar. E para isso vem o segundo ponto, que é através da oração e do jejum. Você precisa orar pela sua casa, você precisa jejuar pelos seus filhos, pela sua família, pela sua vida de santidade, pela sua liderança espiritual. Quantas vezes nós perdemos tempos pela sua cidade, pelo nosso amado país, para que Deus ouça as nossas orações, para que Deus nos traga o avivamento verdadeiro através das Escrituras, para que essa massa gigante que se diz cristão no nosso amado Brasil faça a diferença na nossa nação. Porque não é isso que nós temos visto. E Esther fez a diferença, foi uma mulher usada por Deus no tempo certo, na hora certa, pelo Deus que tudo faz certo. Quanto tempo você gasta de oração? Você tem hora para todas as coisas na sua vida, mas para orar você protela, procrastina, nunca dá tempo você orar. Você deve ter seu tempo, minha querida, seu tempo de vida com Deus, seu tempo de oração, tanto o seu particular, como participar das reuniões de oração. Temos tantas reuniões de oração, muitas delas online, nem online você participa. Outras tantas presenciais. Participe. Mesmo que você não tenha vontade, vá. Você vai voltar diferente. Vá, experimente. Ai, Cíntia, mas eu tenho vergonha de orar. Talvez você que está nos ouvindo agora, que ainda não tem uma caminhada com Deus. Não tem problema. Orar é falar com Deus. Assim como a gente está conversando, tá vendo? É colocar o nosso coração diante de Deus, porque Ele conhece o nosso coração. Aliás, Ele sabe das nossas palavras antes mesmo que a gente fale. Por isso, não perca essa oportunidade. Nós ainda vivemos em um país que tem essa liberdade cristã. Ainda, eu falo ainda. Os dias são difíceis, os dias são maus. Eu conclamo você a orar e jejuar. Você vai ver que a sua vida vai ser diferente. Nós não sabemos o que está por vir, mas nós cremos que a mulher que confia em Deus, nesse Deus que é provedor, essa será bem-sucedida. Isso não significa que não vai ter perseguição, que não vai ter problema. Não, mas a mulher que confia na providência de Deus, aliás, esse seria, eu diria que o resumo do livro de Esther. Aprenda a confiar na providência divina. Não fique desequilibrada, desestabilizada quando os perigos chegarem, quando a crise for instalada. Repetindo então para você, nossa pergunta diante do texto aqui lido, baseado na linda história de Esther, é exatamente essa. O que fazer em tempos de crise? Primeira lição que nós aprendemos é que nós precisamos ser despertadas. Esther foi despertada e Deus usou Mordecai e o seu servo, mas de forma mais específica Mordecai, para ser um instrumento de Deus. E a partir desse despertamento já se aplica a segunda oração. Esther se pôs a orar e a jejuar. E o texto diz aqui que não foi um dia nem dois não, viu? Foi um bom tempo. Você lembra aí a quantidade de dias? Não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Porque ela vai e pediu para que todos os judeus que se achassem naquela cidade jejuassem por ela, jejuassem por aquele motivo, e ela também, não é só os outros, é você também, porque às vezes você ensina isso para os outros, mas você não faz. Por isso a minha pergunta, qual foi o dia que você fez seu último jejum? E não é só jejum de pedido, é jejum de gratidão também. Observe ao seu redor quantas coisas que você precisa jejuar de gratidão como resposta de oração que Deus já te deu. Você tem contentamento, você tem memória. Quem tem memória tem gratidão. E Esther, então, se pôs a orar e a jejuar. Terceira aplicação. O que fazer em tempos de crise? Em tempos de crise, eu e você precisa saber se posicionar. Esther soube se posicionar. Quando eu falo em saber se posicionar, é denunciar o erro e apresentar soluções. Não apenas denunciar o erro, ficar brigando com o vento, com qualquer um, mas é saber denunciar o erro e também encontrar as soluções. E é nesse saber se posicionar que muitas vezes a gente se perde. Esther teve expertise. Esther usou uma forma que você vai entender melhor nos próximos estudos, para que de fato
Deus pudesse ser engrandecido através da vida dela, inclusive se achegando até o rei, porque se ela não fosse chamada à presença do rei, ela não precisava nem tinha direito de ir. E se ela fosse, ela estava correndo risco de vida. E eu acho interessante aqui no capítulo 4, versículo 16, quando Esté diz assim, ó, quando ela fala, lá no finalzinho, quando ela diz que vai jejuar 3 dias, 3 noites, ninguém comia nada, eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois disso, eu irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, porque de fato não podia. Se o rei, não a convidou, ela não podia se apresentar na presença dele mesmo, sendo a esposa dele. E ela conclui esse versículo dizendo, se perecer, pereci. Se morrer, morri. Porque era passivo de morte. Esté arriscou a própria vida, mas não foi covarde. Teve uma atitude corajosa, soube se posicionar diante do grande problema e não pensou apenas nela, porque às vezes você faz as coisas pensando apenas em você. No máximo, você estende um pouquinho mais e atinge a sua família. Não, minhas queridas, sou eu, a minha família, a minha cidade, a minha nação, o mundo ao meu redor. Deus nos chama para sermos instrumentos de sua maravilhosa providência. E você não pode deixar de se posicionar quando lhe é de direito. Mas não é saber se posicionar de qualquer jeito. Observe que existe aqui uma graduação. Ela foi despertada pelo Senhor, por um servo do Senhor. Depois ela se pôs a orar e jejuar. Ela não foi assim de supetão ou tomando as decisões do nada, não. Ela orou e jejuou por 3 dias. Colocou todo o povo também para jejuar. E depois, sim, ela se posicionou e disse, eu vou até o rei. Eu vou interceder pelo meu povo. Se preciso for, se eu morrer, eu morri. Mas eu vou defender essa causa. Tem causas que vale a pena a gente se posicionar, ainda que nós corramos risco de vida. Você sabe se posicionar? Agora, o que é que a gente vê nos dias de hoje? Muitas mulheres que se posicionam para aquilo que não deve se posicionar. Muitas vezes criam barracos, muitas vezes criam intrigas. Não é esse tipo de posicionamento que a Bíblia nos fala para nós fazermos. Até porque mais adiante você vai ver a classe de Esté, a beleza de Esté na forma de falar, no contexto em que ela vivia, como as coisas foram totalmente diferentes. E agora, última lição que a gente tira desse início aqui da maravilhosa série de Esté. Confiar na soberania de Deus. O texto diz que quando Mordecai estava falando com ela, dizendo, será que não foi por isso que Deus te colocou aí? E ela foi tocada por isso, né? Mordecai também deixou claro, se não for através de você, Deus vai dar a saída. Queria dizer para você que Deus, Ele é soberano. De algum lugar, Ele vai prover aquilo que for para a glória dEle. Não necessariamente o que você está pedindo, porque às vezes a gente pede coisas que não é para a glória dEle. Mas o nosso maravilhoso Deus, Ele é soberano. Ele nunca perde o controle de nada. Por mais que muitas vezes eu e você percamos o controle das situações, não esqueça, Deus reina em todo o tempo, Ele continuará reinando. A nossa confiança não deve estar em homem nenhum, a nossa confiança não deve estar em partido político nenhum, a nossa confiança não deve estar em nós mesmos, a nossa confiança deve estar no Deus Emanuel, que sempre reinou e vai reinar por toda a eternidade. Então eu queria que você colocasse em prática essas 4 lições do livro de Esté. Quando a crise chegar, o que fazer? Primeiro, precisamos ser despertadas. Segundo, orar e jejuar. Terceiro, saber se posicionar. Quarto, confiar na soberania de Deus. Às vezes Deus permite que nós passemos por situações difíceis para que nós aprendamos a confiar e descansar nele. Está aqui o grande desafio da nossa vida cristã. Mesmo quando as coisas não estão bem, eu posso dizer que Deus é bom. Quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero, em lugar de ficar triste, é melhor quando eu espero pra saber o porquê
o que o Senhor quer me mostrar, o que Ele quer dizer quando não faz aquilo que o meu coração quer mais. É fácil sorrir quando a gente acredita que Deus toma conta da nossa vida e é tão bom saber que Ele vai suprir qualquer necessidade que eu sentir. É fácil quando a gente confia na providência de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, que você aplique essas verdades ao seu coraçãozinho, porque nada foge do controle dele. Tá certo? E antes da gente encerrar, eu gostaria de deixar alguns abracinhos aqui de forma mais rápida. Queria deixar um abracinho especial aqui para algumas mulheres que estão sempre nos acompanhando. Vânia Goretti, um abracinho para você. Miriam, Diná Teixeira, que é aí de São Paulo também. Margarida e Silvandra, juntamente com Leo aí de Pirá. Também quero deixar um abraço para a Mércia, para a Linda, para a Márcia, para a Gina, para a Bela, Rosineide, todas aí de Salvador. Queria deixar um abraço especial para a Silene também, que sempre nos acompanha e compartilha com várias mulheres, juntamente com a Sinara, né? São multiplicadoras desses estudos. Também para Socorro, Elisete, Jussara, todas da região ali de Manaus. A Saf Baliza, que sempre nos acompanha ali de Roraima. A Jane também, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Edilúcia, querida, um abraço para você. Débora, Kátia, a dona Cotinha também, todas aí de Senhor do Bonfim, que Deus continue abençoando vocês, né? A Célia, a Rose. E também queria deixar um abracinho para todas as mulheres da nossa congregação de Veranópolis, também da nossa congregação. Veranópolis é uma congregação que foi aberta aqui da nossa igreja de Canoas, né? A 12ª congregação na Serra Gaúcha. Que Deus continue abençoando vocês. Eu sei que vocês estão acompanhando os estudos. Vai ser muito bom aprendermos mais sobre o nosso Deus. E uma outra que também foi agora nesse mês, no mês da reforma, lá em Santana do Livramento, aqui no Rio Grande do Sul. Meninas aí, a Josi, Karina, todas vocês aí, não é? Que têm nos acompanhado. Santana do Livramento já fica na fronteira da praticamente 500 quilômetros daqui de Canoas para lá. Que Deus continue abençoando vocês. Foi muito bom estar com vocês esses dias. Que Deus em Cristo lhes abençoe. E um abraço assim para fechar tudo, especial para as mulheres que estarão no 5º encontro da mulher presbiteriana, se Deus nos permitir nesse final de semana, mais entre 2.500 a 3.000 mulheres, glorificando a Deus, estejamos orando por esse grande evento. Que Deus em Cristo te abençoe e eu aguardo por você na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até lá!